Então vamos lá, sessão informativa dessa semana vai ser a sessão do dia 10/11/2022, em que a gente vai destacar aqui basicamente 3 processos. A gente vai ressaltar 3 processos, a gente vai analisar mais verticalmente um processo específico da linha G. Então vamos fazer aquela breve passagem rapidamente pela pauta, pelos destaques que a gente fez. Então, olha só, o primeiro destaque que a gente faz nesse recurso especial aqui, que é sobre prova unilateral de filiação. Esse recurso especial aqui da relatoria do ministro Carlos Horbach, que é sobre prova unilateral de filiação. O que diz essa questão da prova unilateral de filiação? Lá na súmula 20 do TSE, que isso inclusive já foi trasladado também para a resolução de filiação, de registro de candidatura, diz o seguinte, que a prova de filiação partidária, que formalmente é feita, essa prova de filiação partidária, ela formalmente é feita por meio do sistema FiliWeb. Então, o eleitor ele faz a sua filiação interna, depois o partido, por sua vez, encaminha isso para a Justiça Eleitoral para efeitos de publicidade. Então, a gente observa aí que há uma bilateralidade, né? Existe uma vontade, obviamente, um acordo de vontade, obviamente, que só pode ser bilateral. E só que essa súmula 20 do TSE diz que essa prova de filiação, ela pode ser feita, ela pode ser realizada por outros elementos de convicção. Então, ela pode ser feita por outros elementos de convicção. Só que esses outros elementos, obviamente, eles têm que ser produzidos, não podem ser produzidos de forma unilateral. Esses outros elementos não podem ser produzidos de forma unilateral. De alguma forma, esses elementos ele tem que ter uma contraprova, vamos dizer assim, tem que ter um envolvimento bilateral ou uma questão pública envolvida, como uma certidão de um servidor público dizendo que determinada lista de um partido não foi possível encaminhar, enfim, algo que seja bilateral ou de cunho público. Nesse caso específico, desse recurso especial aqui 060-1607, é um caso até muito que ocorre bastante, em que o partido ele não encaminhou uma lista interna e o candidato se valeu dessa lista interna para aprovar a sua filiação. E aí o que o TSE diz? Olha, nesse caso é uma prova unilateral. Aquela filiação interna que não foi enviada, a simples ficha de filiação interna, ela não se presta para aprovar a filiação partidária, aquela filiação lá de 6 meses antes do processo do dia das eleições, do pleito eleitoral, tá bom? Então esse é o primeiro destaque, é também uma questão bastante recorrente, então a gente não vai aprofundar, só para pontuar. O que eu queria pontuar mesmo, né, os 2 primeiros que eu gostaria de pontuar, é sobretudo esse processo aqui, da relatoria do ministro Carlos Horbach. No entanto, ele tem um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, né? Esse pedido de vista que é o que a gente vai analisar, que trata sobre a linha G e o dolo do ordenador de despesa. Lembra que a gente já falou que a linha G, toda vez que a gente falar de inelegibilidade, via de regra a gente está falando artigo 1º, inciso 1 da Lei 9504. Como 90%, enfim, a maioria das inelegibilidades, elas estão encartadas nesse dispositivo, na Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso 1, então é muito comum que a gente utilize a linha G, a linha L, que é de improbidade, enfim, a linha E, que é de prática de crimes. Então, são aqueles fatos cometidos em outras oportunidades, em outras instâncias, às vezes em outra justiça comum, nesse caso que a gente vai avaliar aqui em Corte de Contas, né, o ordenador de despesa, o gestor público que teve as suas contas reprovadas. Então, são fatos externos à Justiça Eleitoral, ou às vezes até próprio da Justiça Eleitoral, mas não especificamente do registro de candidatura, que eles têm um reflexo no registro de candidatura. Nesse caso aqui específico da linha G, que trata da rejeição de contas, o que diz lá a Lei Complementar 64/90, inciso 1, a linha G, a letra G, como a gente havia falado. O que diz? São inelegíveis para qualquer cargo, que são inelegibilidades absolutas, são inelegíveis para qualquer cargo
os que tiverem suas contas do exercício de cargos e funções públicas. Então, a gente já vê aqui um dos primeiros requisitos. Outros requisitos, as contas têm que ser desaprovadas, ou seja, rejeitada. E essa rejeição tem que ser uma irregularidade insanável e que se equipare, essa rejeição dessas contas, se equipare a ato doloso de improbidade administrativa e seja irrecorrível no âmbito administrativo. Então, irrecorrível lá no âmbito administrativo, na Corte de Contas, ou no TCM, ou no TCE, ou no TCU, e, obviamente, não tenha sido suspensa, né? Esse outro requisito, em tese, seria até dispensável, porque se ela foi suspensa, ela não existe, portanto, não produz efeito. De qualquer forma, a lei dispôs nesse sentido, obviamente, aquele prazo padrão de 8 anos. E aí, só para sintetizar, né, eu traduzi aqui para vocês, sintetizando, deixa eu desaparecer aqui, que eu acho que está atrapalhando aqui, eu deixo puxar para cá. Então, para sintetizar, deixa eu puxar para cá, sintetizei nesse sentido aqui, olha só, sintetizei basicamente nesses 6 requisitos aqui. Então, vamos lá rapidamente só rememorar esses 3 requisitos. Primeiro, ele tem que ser irrecorrível no âmbito administrativo, então, lá na Corte de Conta, irrecorrível. Segundo, ele tem que, a decisão, né, aquela decisão não tem que ser suspensa ou anulada, obviamente, né, a Justiça Comum não pode suspender ou anular, e aí é uma questão óbvia, mas está na lei, a gente vai trazer. O terceiro requisito é que a conta tem que ser desaprovada, né, rejeitada, então não pode ser a mera aprovação com ressalvas e determinação de restrição de algum valor, então ela tem que ser desaprovada. As contas ela tem que ser pública, né? Conta de recursos públicos na condição de gestor público, né? Então você, com aquele cargo de gestor público, nessa condição ou equiparado a servidor público. Quinto, tem que ser o ato, né, que ensejou aquela desaprovação, aquela rejeição. Tem que ser uma rejeição, um ato considerado como uma irregularidade insanável. Aí você vai perguntar, tá, mas como é que eu conceituo essa irregularidade insanável? Aí é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Não existe uma previsão legal dizendo o que é insanável e o que não é. E, por fim, é o sexto requisito, esse ato que ensejou a desaprovação, a rejeição da conta, ele tem que ser equiparado a ato doloso, então, portanto, tem que ser ato doloso de improbidade. Então, tem que cumprir esses 6 requisitos. No caso específico, e aí a gente vai lá a gente vai lá para a sessão de julgamento, aqui no caso específico da sessão de julgamento, o que os ministros estavam avaliando nesse caso específico? Os ministros estavam avaliando, deixa eu mudar o foco aqui, os ministros estavam avaliando a questão do dolo específico de uma conta de um determinado vereador, né, ex-vereador, candidato no caso, salvo melhor juízo, era deputado estadual, não lembro direito. Então, qual era a questão? Esse vereador, por ocasião de uma prestação de contas, utilizou aquelas verbas de gabinete para táxi, para telefone, e se entendeu, né, a corte de origem lá de Pernambuco entendeu que houve aí um ato doloso, né, a conta desaprovada equiparado, né, além de todos aqueles requisitos, também equiparado a ato doloso de improbidade. E os ministros fizeram uma interpretação a respeito dessa questão apreciada lá no TRE de Pernambuco. Então, vamos lá, vamos acompanhar esse julgado. Que a relatoria, em princípio, era do ministro Carlos Horbach e agora um pedido de vista, né, o voto vista do ministro Lewandowski. Vamos lá. Então vejam, Vossas Excelências, aqui, os vereadores de Bezerros receberam a verba, não tinham, em princípio, né, obrigação de saber se tinha que haver ou não licitação, ou se ela estava ou não dispensada. Data vênia é o que eu penso. Não foi realizado o procedimento licitatório e não foi apresentado nenhum dado que comprove que os abastecimentos foram feitos para o exercício da vereança. 2. Despesas com locação de veículos e viagem de táxi sem comprovação de veículos também e sem a comprovação da finalidade pública da despesa.
Eu até acho que, Ó, eu adianto exatamente porque agora é o ponto que ele vai falar sobre a questão do dolo ou não. no caso de vereador, é muito difícil comprovar se a despesa relativa a gastos com táxis tinha uma finalidade pública ou não. Se o vereador sai da Câmara e vai para casa, quer dizer, essa é uma atividade pública ou não? Se ele vai visitar um constituinte ou vai até numa festa de São João, numa quermesse da praça da igreja matriz, esta é uma atividade de lazer, uma atividade pública no exercício da vereança. Então, esse é um gasto, ao meu ver, também muito difícil no que diz respeito à sua caracterização. 3, despesa com recarga de celular sem controle e sem finalidades públicas. Foram realizados pagamentos. Primeiro ele falou sobre a despesa com táxi, né, que é aquela cota de gabinete de vereador. Agora a gente vai falar sobre a questão da ligação, né, de celular. Então vocês percebam que a todo momento, nesse caso a todo momento, está se falando sobre a questão do dolo, né, especificamente. Qual seria o dolo, sobretudo de vereador que não é o ordenador de despesa, que é o que eles mais comentam, né, sobre o ordenador de despesa. Vamos ver, por exemplo, o comentário da ministra Carmen Lúcia a respeito dessa questão. A circunstância de não ser ordenador de despesa não elimina a possibilidade de se aplicar, porque senão nós teríamos a possibilidade até de conluio. Eu não ordeno, passo para alguém que não é candidato ou o que for e me beneficio. Então, a própria interpretação da lei é neste sentido. Só isto não seria... Então, repare que ela vai fazer essa distinção, né? O fato de não ser ordenador de despesa não necessariamente afasta o dolo, né? O ato doloso de improbidade. Ela tem que ser avaliado o caso concreto, né? Porque senão ela diz que poderia haver um conluio. O presidente, no caso da Câmara, pode estar em conluio com o vereador, e aí, se a gente afastar de pronto esse dolo específico do vereador, a gente vai possibilitar essa espécie de conluio. Então, é exatamente essa distinção que ela faz. Para o caso concreto, ela entende que não houve o dolo, mas a tese geral é que o dolo não é afastado de imediato. Bastante, ministro Lewandowski, isso que tínhamos conversado antes, quer dizer, não é a circunstância de ter ordenador de despesa, que é uma função formalizada, que faz incidir ou não a norma. Pode acontecer o contrário. Neste caso, a dúvida que havia era exatamente porque, como Vossa Excelência também agora anota, o presidente da Câmara é que fazia essa distribuição e mesmo chamados vereadores não se defenderam, entretanto, também não houve negativa por parte do presidente, que também foi chamado, quanto ao que ele considerou válido, enfim. Mas como não houve essa defesa de cada vereador, incluído aí o recorrente, é certo que teria que se basear na comprovação do dolo específico desta pessoa, uma vez que não existe isso numa coletividade de forma espraiada, teria que haver esta comprovação do dolo específico, que é a exigência da nova legislação de improbidade administrativa e que nós, no Supremo Tribunal Federal, já definimos que precisa de ser devidamente aquilatada, comprovada em cada caso. Neste caso, com todas as vênias do ministro Carlos Robar, por causa especificamente deste segundo caso, e não sei nem se Vossa Excelência, ministro Lewandowski, afastaria de todo a possibilidade de alguém que não é o ordenador direto e formal da despesa ser eventualmente Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, tem toda a razão ao expressar a sua preocupação, que é minha também, eu creio que é nossa. Se examinarmos só o requisito formal, se é ou não ordenador de despesa, realmente aí nós estaríamos dando um passo demasiadamente largo, como dizia o nosso eminente e querido ministro Marco Aurélio. Mas aqui eu fui um pouco além, eu mostrei que os vereadores, lá está vendo, não tinham condições de verificar se, uma vez recebida a verba, se as despesas com o combustível dos veículos e com as ligações celulares, como é que é? Isso é de difícil comprovação. E achei que foi realmente não comprovado aqui o dolo específico. Exatamente, o dolo específico. Então eu ousei aqui tratando. Então é isso, né? A gente viu que nesse caso eles não afastam necessariamente o fato de não ser ordenador de despesa, não necessariamente afasta a questão do dolo, do ato equiparado a ato doloso de improbidade administrativa. No entanto, para esse caso, entendeu-se que os vereadores não tinham
um dolo específico, já que receberam a verba da Câmara Municipal, tá bom? Então esse foi o destaque. Em seguida o TSE julgou um caso também de alínea G, que foi aquele destaque que a gente fez de início. Deixa eu destacar aqui para vocês o número específico, né, do que o TSE julgou também de alínea G, foi esse caso aqui. Só que esse caso especificamente, esse aqui, ele tem uma distinção, porque nesse caso não tinha como afastar o dolo, porque o candidato, ele à época, ele era servidor público coordenador de despesa que não fez o repasse das contribuições patronais, por exemplo, de INSS. Então, nesse caso, não tem nem como fugir do dolo específico, o que distingue do caso aqui de Pernambuco. Tá bom? Então é isso, a Corte deu provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura do candidato no caso de Pernambuco e manteve o indeferimento naquele outro caso que a gente fez a distinção, e o primeiro que foi na questão da filiação partidária. Tá bom? Eu queria te fazer um convite novamente, a gente vai deixar aqui na descrição o curso completo de Direito Eleitoral. É um curso que ele é dividido em 5 módulos de 50 minutos. Então, bem rapidamente, você tem uma noção geral do direito eleitoral. Se quiser aprofundar dentro desses módulos, gratuitamente, você vai receber um outro módulo de prática, né, aprofundando, não ficando só na questão teórica. Mas se você quiser ficar só na questão teórica para ter uma visão panorâmica de todo o direito eleitoral, o curso tem apenas 5 aulas de 50 minutos. A gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo. Então, só clicar nesse link e será direcionado para o curso. A gente também tem um curso de prestação de contas eleitorais, né? As contas já foram apresentadas, mas que para quem milita nessa seara eleitoral, a gente tem um curso bem breve também de prestação de contas eleitorais. São 2 módulos de 50 minutos, sendo que um módulo específico só para jurisprudência do TSE aplicado à prestação de contas. Tá bom? Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Peço que dê o like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que é o único modo que a gente tem para que toda semana que a gente inserir algum vídeo aqui de informativo, enfim, algum outro vídeo de prática eleitoral, você seja notificado e esse vídeo seja entregue para você. Tá bom? Me segue lá no Instagram também, @professor Valber Oliveira. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.